Boa tarde a todos. Parabenizo a iniciativa e a organização da ENAMAT, na pessoa da diretora, ministra Dora, a quem, inclusive, agradeço o convite para compor a presidência do quarto painel do dia de hoje, e agradeço e parabenizo pela realização deste seminário sobre direito digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial. A pandemia da Covid-19 popularizou o teletrabalho, as teleconferências e adiantou a utilização de novas tecnologias nos tribunais e a necessidade do recurso à inteligência artificial, gerando uma série de questionamentos jurídicos. Por outro lado, a LGPD passou a vigorar em agosto deste ano, trazendo normas com as quais os particulares da administração pública precisarão se adaptar no tocante ao tratamento dos dados recolhidos das pessoas natural e jurídica, caracterizados como direitos da personalidade e, portanto, fundamentais. São extremamente oportunas e esclarecedoras as exposições que estão e ainda serão travadas neste seminário, bem como os debates que a elas seguirão. Para dar seguimento ao seminário e compor o quarto painel do dia de hoje, cujo tema é LGPD nas relações de trabalho, convido Sua Excelência, a desembargadora aposentada Wólia Bonfim, para compor a mesa, como também convido para compor a mesa o senhor juiz do trabalho, Yuri Pinheiro. A desembargadora Wólia Bonfim é doutora em Direito e Economia pela Universidade Gama Filho, mestre em Direito Público pela Unesa, pós-graduado em Direito do Trabalho também pela Gama Filho, pós-graduado em Processo Civil e Processo do Trabalho pela Gama Filho, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ela é minha confreira na academia, professora de vários cursos e também do curso Fórum, e autora de diversas obras jurídicas e advogada trabalhista. O juiz do trabalho, Yuri Pinheiro, ele é juiz do trabalho do TRT da Terceira Região, coordenador da pós-graduação de Compliance trabalhista, LGPD e Prática Trabalhista no IEPREV, professor de diversas instituições, entre elas a PUC de Minas Gerais e o IEPREV, professor convidado das escolas judiciais da terceira, quinta, sexta, sétima, 14ª e 22ª regiões, escritor de obras jurídicas, especialmente do Manual de Compliance Trabalhista e Manual de Terceirização, e tem ainda formação em Compliance Laboral pela Wolters Kluwer, da Espanha. Eu, então, passo, sem mais delongas, a palavra à professora, desembargadora, Wólia Bonfim, para a sua exposição pelo tempo regulamentar. Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do colega, ministro Alexandre Agra Belmonte, que infelizmente não está mais aqui no Rio de Janeiro, compondo aqui o TRT do Rio de Janeiro, já há algum tempo, né, Alexandre? Quero agradecer também à ministra Dora pela direção, também ao juiz Platon, que muito bem nos recebeu, nos acolheu, né, teve uma paciência enorme conosco na divisão desse trabalho, e cumprimentar o colega aqui da palestra, o juiz Yuri Pinheiro. Nós vamos fazer no estilo bate-bola, isso é, eu falo um pouco, o Yuri fala um pouco, o Alexandre pergunta um pouco, Platão, se quiser também, vem aqui. Nós vamos falar sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E para a gente falar um pouquinho dessa lei, a gente tem que voltar um pouquinho naquelas fontes materiais, né? Todos devem lembrar o que são as fontes materiais, são aqueles insumos, aquelas situações que pressionam o legislador para fazer uma lei. E nós vivenciávamos uma época em que a informação tem valor. Para dizer a verdade, ainda vivenciamos a economia dirigida por dados. Informação é sinônimo de dado. Quanto mais informação você tem de alguém, mais dados você tem, e esses dados têm valoração econômica. Acreditou-se no passado que esses dados eram
das pessoas que capturavam os dados. Da pessoa... Alexandre, você está com o seu microfone aberto, tá? Só para lembrar. Acreditava-se no passado que os dados, isso é, as informações, eram de propriedade daquele que os capturava. Então, você ia numa loja, preenchia lá uma fichinha, porque também a LGPD se aplica a dados físicos e não só aqueles digitais da internet, e ali você dizia o seu endereço, o seu nome, o seu CPF, o seu e-mail, se já tivesse. Lembrar que no passado existia essa sensação de que a informação era propriedade do outro. E, por conta disso, essas informações eram vendidas, trocadas, compartilhadas, e houve o desrespeito à democracia, com o caso da Cambridge Analytica, que, junto com o Facebook, direcionou, segundo falam, as eleições dos Estados Unidos, aplicando, para o Trump um discurso para cada perfil. Também tivemos desrespeito a direitos humanos, com práticas discriminatórias, práticas em que algumas pessoas eram discriminadas, seja na admissão, na demissão, e a gente tem aí o caso da Amazon, a gente tem o caso da iFood, da Target, a gente tem vários casos, mas como aqui o nosso tempo é curto, nós não vamos, então, perder muito tempo com os exemplos. Isso tudo levou a um caos de vazamentos, de usos indevidos, de valoração econômica indevida, e a lei veio para dizer quem é o titular do dado é aquela pessoa a quem o dado se refere. E a gente preparou um vídeo, eu não sei, Platão, se o vídeo está aí bom para a gente, para começar essa explosão de informação, e depois do vídeo eu já passo a palavra para o professor Yuri, para ele poder falar de outros fatos e fontes materiais. A gente pode passar esse vídeo, que é apenas algo hilário, para a gente perceber o quanto a gente não tem noção da valoração econômica dos nossos dados e da necessidade prévia de que esses dados sejam fornecidos de forma consciente, com finalidade, transparência, etc. Podemos ir lá? Perfeito. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? O que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro eu ganho desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção. Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também teve que fazer, né, impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar uma foto do seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta, qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É pra eu comprar um desodorante, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? O
importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Eu parei pra pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Tenho a data de fácil, amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Queria também registrar meu profundo agradecimento, minha honraria em estar presente aqui na Enamate. Eu, de certo modo, sou filho dessa casa, do TST. Foi aqui no TST, e eu falo aqui porque estamos conectados virtualmente, né? Foi aqui no TST em que eu não encontrei o direito, né? O direito me encontrou e me apaixonou, o direito do trabalho especificamente, que sempre foi meu sonho. É uma grande satisfação estar aqui participando sob a mediação do ministro Alexandre Agra Belmonte, que tanto admiro, com seus votos precursores, recentemente o Seguro Garantia Judicial. Não poderia enumerar aqui, ministro, porque faltaria tempo. Mas parabéns pelo trabalho que desenvolve nessa casa. Cumprimentar a ministra Dora e também o juiz amigo Platon Teixeira de Azevedo Neto, além de um grande jurista, um poeta também, uma feição que também me apetece. Mas, meus amigos, esse vídeo, eu e a professora Vólia pedimos para passar, porque ele demonstra como é fácil consentir o tratamento de dados pessoais. Como isso é consentido de uma maneira simples, né? E dados pessoais, que a gente vai ver até sensíveis, biometria, reconhecimento facial, não tira uma foto, tira de perfil, você está ali mapeando a face das pessoas e isso é consentido sem muitas preocupações e como a professora Vólia disse, nós vivemos uma era da economia dirigida por dados, Data-Driven Economy, e os dados, eles sempre tiveram um potencial econômico, mas a partir da robótica, da inteligência artificial, da quarta revolução industrial, esses dados, eles são potencializados com a criação de algoritmos, machine learning, e tudo isso acaba tendo uma dimensão muito maior. Então, tem até uma máxima que viralizou, que diz assim, desconfie de produtos gratuitos, se o produto for gratuito, talvez o produto seja você. Então, a gente precisa ser reflexivo, precisa ter muito cuidado e quando a gente fala da área trabalhista, da nossa área especificamente, aí com muito mais razão. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre o consentimento, mas esse vídeo mostrou como é fácil consentir. Imagine uma relação de trabalho. Então, será que o consentimento é uma base adequada de tratamento? A gente vai aprofundar essa reflexão um pouco mais. Mas para fechar essa questão da motivação da edição de LGPD, muitos pensam que a razão de ter uma lei de proteção de dados pessoais é para proteger a privacidade e a intimidade. E, de fato, a privacidade e a intimidade são valores protegidos com o advento da LGPD. Mas, infelizmente, não nos enganemos. Não é só por isso que a LGPD foi aprovada. Não foi só para proteger esses valores fundamentais. Foi para proteger, por exemplo, o direito concorrencial. Porque empresas que possuem no seu âmago, no seu negócio, diversos dados, elas podem manipular esses dados e concorrer deslealmente, como empresas de aplicativo de entrega de comida, que estavam mapeando os dados, vendo onde tinha carência e construindo restaurantes específicos de uma determinada categoria, segmento que não tinha uma comida japonesa, por exemplo, e quebrava um outro restaurante. Isso tudo foi devidamente apurado. Então, direito concorrencial, os aspectos de soberania, como a professora Vólia colocou, várias questões ligadas à parte econômica, até mesmo uma parte econômica que se conecta com o direito do trabalho. Essa lei se conecta muito com o direito do trabalho e com o direito do consumidor. Algoritmos que são criados, tivemos aí alguns casos de criação de algoritmos para aferir produtividade de trabalhadores e, de repente, legitimar uma dispensa, algoritmos que eram criados também na seleção de determinados empregados, reproduzindo padrões discriminatórios. Então, não é só a privacidade e a intimidade, que são valores magnos e deveriam ser suficientes, mas tem outras questões, tem questões de base econômica, tem questão de base concorrencial e tem questão também ligada aí à soberania, tá? Bom, eu vou devolver a palavra, então,
para a professora Wólia, a gente queria só trazer esse contexto aqui, digamos, da necessidade de criação. E é uma lei geral, é uma lei que não trata só de direito do trabalho, né? Como o nome diz, é geral, ela é transversal, mas é no consumidor e no trabalho que a gente tem um balaio de dados e a nossa responsabilidade aumenta significativamente. Bom, vamos lá. O que a gente percebeu? Que o dado é de propriedade do seu titular. Embora o nosso filmezinho que a gente passou demonstre que não há ainda esse sentimento, mesmo depois da lei, que é de 2018. A sensação que a gente tem é a sensação de que aquela pessoa que pergunta, a gente tem que dar, sem que ela informe o motivo, a finalidade, para que vai se destinar. E o que nós vivenciávamos antes desses estudos, e isso tem uma influência grande europeia, onde os primeiros, né, atos legislativos e atos normativos vêm na Europa, a gente sai de um anonimato, que é a privacidade, aquela visão nossa do Código Civil, que isso é um direito personalíssimo, que é intocável, que é irrenunciável, intransacionável, que é um bem imaterial, e a gente passa nessa modernidade, nessa época da indústria 4.0, da economia dirigida por dados, para um anonimato relativizado, isso é, eu posso consentir a invasão da minha privacidade em alguns aspectos, e passa-se então a chamar de consentimento informado ou autodeterminação informativa. Isso é, você tem agora uma privacidade decisional. Eu adoro essa expressão porque eu decido o quanto aquele que está capturando a minha informação, os meus dados, ele pode ou não ter esses dados. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio proibir, né? Em nenhum momento ela diz não pode colher dados, não pode tratar dados, não pode compartilhar dados. Ao contrário, ela diz o seguinte, olha, poder já está fazendo. Isso já acontece no mercado há algum tempo. O que a gente está fazendo é dizendo quais são os princípios, as finalidades, o limite e as punições. Então, ela regulamenta o direito de tratar o dado, como tratar o dado, quais são os sujeitos dessa relação e põe limites e punições. A lei é de número 13.709, de 2018, ela foi publicada no dia 14/8 de 2018 e só entrou em vigor agora, dia 18/9 de 2020. Embora ela esteja em vigor desde o dia 18/9 de 2020, as suas sanções e punições administrativas só entrarão em vigor em agosto de 2021. Houve aí um trânsito legislativo que eu vou também pular por conta do nosso tempo, mas teve medida provisória, legislação prorrogando, final das contas caducou a medida provisória 945, no dia seguinte da sanção da caducidade entrou em vigor, assustando todo mundo a LGPD. E como muito bem disse o colega, o professor Yuri, a LGPD ela não trata de direito do trabalho, mas ela se aplica ao direito do trabalho. Ela não diz esta lei é aplicável aos direitos trabalhistas ou às relações de emprego. Embora ela tenha umas passagens bem típicas, como filiação sindical, o encarregado responder o operador responder solidariamente, a gente vai ver se ele pode ser empregado ou não. Então, ela tem algumas passagens que ela pode esbarrar ali no direito do trabalho. Então, vimos a lei e que ela já está em vigor. Professor Yuri, tem outros diplomas, isso é, eu sei que a lei só se aplica a pessoas naturais, isso é, aquele que tem a proteção dos seus dados são pessoas naturais. A lei não protege dados de pessoas jurídicas. E como é que ficam essas pessoas jurídicas? Elas não são protegidas? Perfeito, professora Wólia. Antes até de responder, eu queria destacar uma coisa muito importante que a professora Wólia falou. Sabe, ministro Alexandre e doutor Platon, enfim, quem esteja nos assistindo, nós que somos do judiciário,
essa lei ela tem um impacto tão profundo e essa pergunta da professora Wólia é tão impactante, aquela de quem são os dados, que, na minha opinião, a LGPD vai provocar muitas reflexões sobre a jurisprudência que nós temos hoje na Justiça do Trabalho, sobretudo quando a gente fala sobre ferramentas de trabalho. Sobre ferramentas de trabalho, essa pergunta da professora Wólia, de quem são os dados? A partir do momento que você entrega o dado, a empresa pode fazer o que quiser, pode compartilhar para quem quiser, para qualquer finalidade. A gente vai avançar um pouco mais no estudo da lei e vai ver que essa concepção que nós temos, que era ferramenta de trabalho, o e-mail corporativo, o notebook funcional, o web, o WhatsApp que ele abriu no computador da empresa, então a empresa pode fazer o que quiser, ela tem acesso a tudo pela LGPD, e essa conclusão ela passa a ser bem questionável e nós vamos ter que nos instar a novas reflexões. Bom, mas feita essa advertência aí do nosso estudo, né, de que possamos depois até continuar com essas reflexões, além de muitas outras, como a situação de cadastros de inadimplentes, a gente pode fazer consulta a SPC e Serasa para contratar empregado, isso também é impactado pela LGPD, mas feita essa reflexão da professora Wólia e esse meu alerta de discussões futuras, a gente precisa ter a compreensão que a LGPD ela tem um recorte específico, ela visa, de fato, a pessoa natural, a pessoa jurídica estaria fora, embora o Código Civil, né, tenha alguma disposição, para efeito de LGPD, ela fez um recorte específico, mas, como eu acabei de mencionar, o Código Civil continua em vigor, ele prevê que aplicam-se às pessoas jurídicas no que couber os direitos da personalidade, o artigo 52. A Constituição Federal traz o assento constitucional da privacidade e da intimidade, assegura a livre iniciativa, né, a liberdade da iniciativa privada. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor tem previsões, tem hipóteses que também protegem. Nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos várias normatizações que podem servir de fundamento para proteger a privacidade e a intimidade. E tem valores que são protegidos na própria CLT. Eu assisti o painel anterior, se falava da questão do segredo, né? Violação de segredo da empresa é uma hipótese passiva até mesmo de justa causa. Então, o ordenamento jurídico é um todo, né? O direito é uno, ele tem compartimentações, ele faz esses diálogos para fins pedagógicos, mas o direito é uno. Então, independente de LGPD, existe alguma proteção que pode ser destinada a partir de todo o restante do arcabouço normativo. E nesse particular, o próprio artigo 64 da Lei Geral de Proteção de Dados prevê que esta lei não exclui outras disposições que visem proteção dos valores tratados também nesta legislação, professora. Então, temos na própria lei a indicação de que ela não se exaure, né? Não é exauriente em todas as suas informações. Podemos usar o Código Civil, o CDC, o Marco da Internet, podemos usar a Constituição, inclusive normas internacionais, e lá no finalzinho a gente pode até falar das normas coletivas, mas não será agora. Quem são os destinatários, né? Já vimos que a LGPD se aplica à pessoa natural. Se a pessoa jurídica quiser proteger os seus dados, sua imagem, suas informações, ela deve buscar proteção em outros diplomas legais que não seja a Lei 13.709, porque a Lei 13.709 se aplica tanto a empregados quanto empregadores, pessoas naturais. Isso é, nós não temos empregadores só pessoas jurídicas, temos lá o empregador doméstico, que é pessoa natural, temos o empregador que é o profissional liberal, temos empregadores, pessoas naturais. Então, sendo pessoas naturais, eles são destinatários. Mas ela obriga a quem? Ela obriga pessoas físicas e jurídicas, isso é, pessoas naturais ou jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado. Isso é, também o TST, a União, a administração direta, autárquica, fundacional, economia mista, empresa pública, que são entes da administração pública, também tem que respeitar em relação aos seus servidores e empregados, se tiverem, em relação àqueles que consomem aquele serviço, tem que respeitar a LGPD. Não é só o empregador privado ou a pessoa
jurídica ou natural privada que tem que respeitar a LGPD, também o ente público. A única diferença é que existe um capítulo, pois aquele que trata os dados público, e também ele não tem a punição das multas que chegam até lá 50 milhões. Então, a gente não tem essas punições tão altas para o setor público que são aplicáveis ao setor privado. Tirando pequenas distinções que a lei faz entre o controlador público e o controlador privado, o tratamento é isonômico em relação a isso. E eu já começo aqui perguntando para o professor Yuri o que ele acha da lei da transparência, que obriga aí aos órgãos públicos a informarem valores de salários dos seus servidores, e vamos tratar também desses empregados, e se for o caso até dos terceirizados desses entes públicos, versus lei da transparência, versus LGPD, versus privacidade. O que o senhor acha, professor Yuri? Então, professora Volha, essa é uma questão bem sensível, né, porque ela envolve um conflito, né, uma tensão entre princípios fundamentais. Nós temos o princípio da publicidade, que tem assento constitucional, e nós estamos tratando de privacidade, de intimidade, que também possuem estatura constitucional. Então, sempre que nós estejamos diante de uma tensão, né, nem se fala em colisão, a colisão é para normas, regras, mas quando estamos diante de princípios, a gente fala de tensão de princípios, a gente precisa utilizar, na esteira de Canottilho, o princípio da concordância prática, a harmonização, para verificar qual teria mais densidade no caso concreto, e se seria possível fazê-lo sem o sacrifício de nenhum dos dois, fazer uma concordância prática, acomodá-los mutuamente. E me parece que sim, que seria possível acomodar essa situação mesmo enfocada pela professora, digamos que a divulgação de valores que são recebidos por pessoas para fins de viabilizar o acesso da população ao portal de transparência. A LGPD traz como um dos princípios, a gente vai ver, o princípio da finalidade. Qual é a finalidade de se divulgar os valores que são gastos pelos órgãos públicos? A finalidade é permitir à população ter uma noção, né, do dispêndio do erário, daquilo que está sendo, digamos, disponibilizado. Mas será que justifica que se saiba que aquele valor específico foi recebido pelo funcionário público João Pedro da Silva, Maria do Rosário? Me parece que não há um direito a saber exatamente que aquela pessoa específica. A finalidade é mais pública, é mais impessoal do que pessoalizada. E com a LGPD, protegendo a privacidade e a intimidade, e falando inclusive em alguns dispositivos sobre segurança, eu acredito que haveria como compatibilizar esses valores divulgando os dados, as percepções, né, remunerações, proventos, mas sem a identificação da pessoa, sem um nome. Eu não enxergo uma razão específica para que saiba especificamente o nome da pessoa, a não ser um interesse jurídico concretamente demonstrado. Eu cheguei até a discutir já essa questão com a professora Volha, porque temos escrito sobre o assunto e proferido algumas palestras. Inicialmente, até pensamos que poderia ter a abreviação, né, das iniciais do nome de cada pessoa, mas até evoluindo, imaginemos, né, ela citou o próprio exemplo dela, TRT1 VBC. Você sabe que é a professora Volha Bonfim. Você, pelas iniciais, saberia quem seria aquela pessoa identificada. E a LGPD, ela fala de pessoas identificadas ou identificáveis. Então, me parece que não seria o caso sequer de abreviação de iniciais. IPP, no TRT da terceira região, só tem um que tenha essa nomenclatura, Yuri Pereira Pinheiro. Então, eu não vejo, digamos que essa necessidade. Nós poderíamos ter um número de matrícula, matrícula 128.476. Existe um outro controle à parte que permite identificar. Se concretamente houver essa necessidade, é possível fazer o link, né, a vinculação. Mas, a princípio, me parece que a privacidade, a intimidade e até a segurança, porque sabemos que informação sobre valores comprometem, eventualmente, até a segurança
de determinadas pessoas. Às vezes acontece de ter havido alguma irregularidade em parte de pagamento e de repente alguma cifra é recebida de forma acumulada em um mês, isso vira manchete de jornal, como se magistrados ou servidores recebessem aquilo mensalmente, e tem pessoas que monitoram esses portais da transparência, já houve escândalos, né, em relação a essa questão. Então, me parece que poderia se acomodar no sentido de não haver uma identificação a princípio. Poderia haver um embaralhamento de dados ou uma classificação que necessitaria de outra informação adicional, um número de matrícula que está catalogado em outro local protegido. Assim, a gente conseguiria acomodar os dois valores, me parece. Bom, então, o professor Yuri colocou a posição dele, lembrando que o Supremo Tribunal Federal, antes da LGPD, já teve a oportunidade de apreciar esse conflito de normas entre o direito à privacidade e a lei da transparência, que dá publicidade aos ganhos dos servidores públicos e empregados públicos, e o Supremo entendeu pela prevalência da lei da transparência à privacidade. Só que nós temos agora um novo marco, isso é, nós tivemos uma nova fonte material, que são os grandes desvirtuamentos, vazamentos, a valoração econômica, o direcionamento de eleições, como num país tão forte, né, como foi nos Estados Unidos, e a LGPD vem para reratificar essa privacidade. Lembrando que já há uma emenda constitucional para incluir lá no artigo 5º, no próprio inciso, acho que é o 12, que já fala de proteção da privacidade e dados, para dizer que esses dados têm que ter consentimento informado, tem que ter determinação informativa, autodeterminação, quer dizer, a gente tem uma série de novidades vindo aí. Então, sopesando, lembrando que a matéria é controvertida, que a decisão pretérita do Supremo priorizando a transparência à privacidade, estamos nós aqui, eu e o professor Yuri Pinheiro, revisitando esse tema para entender que, sim, vamos priorizar a transparência, mas sem invadir tanto a privacidade, tentando usar o que eles chamam de pseudonimização, isso é, você dá um número, um pseudônimo, para que você apenas informe os dados ao público em geral, mas internamente é possível você chegar à pessoa que tem. Aliás, para quem acessar hoje o portal da transparência, você consegue ver lá aquelas pizzas, né, voltadas em quantidade, aqueles gráficos, todos com os salários, funções, gêneros e etc., sem identificar o nome de ninguém e expor a privacidade de ninguém. Bom, a quem a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica? O artigo 4º da lei, ela tem lá 2 incisos. O primeiro inciso diz: não se aplica à pessoa natural que usa esses dados para fins exclusivamente particulares, sem natureza econômica. E o inciso 2 também diz que não se aplica para fins acadêmicos, desde que respeite o artigo 7º e 11, jornalísticos, artísticos. Também não se aplica para segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado, atividades de investigação provenientes de fora do Estado, e assim vai. Eu acho que essa questão da não aplicação é bem importante, porque, via de regra, a lei se aplica a todos. Eu vou interromper um pouquinho para botar um pouquinho de fogo, vou botar um fósforo nesse palheiro. Eu chamo a atenção para o fato de que nós estamos comemorando agora, em 2020, uma lei geral, né, porque aplica-se a tudo, a setores privados e públicos, em 2020, uma lei geral de proteção de dados como grande novidade, e ao menos desde 2009, que o Código do Trabalho de Portugal já regula o tratamento de dados no ambiente de trabalho entre empregado e empregador. Os artigos 17º, 18º, 19º, 20º, 21º e 22º, eu estou falando dessa maneira, eu não estou falando 17, 18, 19, porque lá eles falam em 17º. No 17º, por exemplo, aquele código de proteção de dados sensíveis. No artigo 18º, de dados biométricos, quanto à obtenção, utilização, adequação, tempo de conservação. No artigo 19º, se dedica aos testes e exames médicos. No artigo 20º,
aos meios de vigilância à distância, finalidade, limites, tempo de conservação dos dados recolhidos, e no artigo 22º regula a confidencialidade de mensagens e do acesso à informação. E é uma pena que a reforma trabalhista ela tenha ocorrido um ano antes dessa nossa LGPD, que é de 2018. Caso contrário, certamente o legislador teria incluído na Lei 13.467 normas a respeito do tratamento de dados nas relações de trabalho. Mas aí é que vem a minha observação. O interessante da lei portuguesa é que não apenas o dado é do trabalhador, mas também é dele o controle das informações quanto à autorização, utilização, transferência, conservação e descarte. Ao contrário da nossa LGPD, que me parece que quem detém esses dados é o banco de dados. Essa transferência do controle para o detentor do banco de dados, pergunto eu a ambos, transforma o titular do direito em mero fiscal quanto ao tratamento das informações ou não é essa a ideia da nossa LGPD? Acho que é a ideia, sim. Se é um dado que o empregador, estou puxando para o empregador, direito do trabalho, obteve com base na lei ou no contrato, isso é uma daquelas bases de tratamento, então é a lei que determina o recolhimento do número do NIT, do CPF, nome completo, endereço, etc., esses dados estão com o controlador e o trabalhador é mero coadjuvante, onde ele controla, está errado, não precisa desse dado, aquele dali pode ser eliminado. Ele não tem como pedir, por exemplo, para retirar um dado desse da base por conta da nossa legislação impositiva. Talvez fosse um dado irrelevante, não previsto na lei nem no contrato, talvez ele fosse realmente o titular do dado para mandar excluir. Concorda com isso, professor? A nossa lei ela tem alguma norma dizendo que não pode perguntar nada sobre orientação sexual, opção política, ideologia, questões filosóficas e etc. Nossa lei tem isso, porque se a nossa lei não tem isso, como é que você vai saber o que o sujeito pode controlar ou deixar de controlar? Então, ministro, veja só, a nossa lei, a Lei 13.709, lá no artigo 17 e no artigo 18, ela assegura os direitos do titular dos dados pessoais. E ela reafirma que a titularidade é do seu titular e a eles são garantidos direitos fundamentais nos termos da lei. E o artigo 18 é expresso no sentido de que o titular dos dados pessoais ele tem direito em face do controlador, que vai ser o nosso empregador, em relação aos dados que estão sendo tratados e a qualquer momento ele pode requerer a confirmação de que está sendo feito um tratamento, ele pode pedir para acessar os dados que estão sendo tratados para que ele tenha conhecimento, ele pode pedir a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Mas na legislação portuguesa, no Código do Trabalho de Portugal, está dizendo lá que o controle dos dados é do trabalhador porque as regras do jogo foram definidas antes. Então, o trabalhador não apenas é o titular do direito, como também é o controlador, ele próprio, dos dados. Sim. Banco de dados que estarão de posse do empregador. Perfeito, ministro. É um tratamento mais completo, mas na nossa legislação, um pouco mais adiante, nesse artigo 18, ele tem uma série de incisos. Tem, por exemplo, a previsão de que ele pode, a qualquer momento, o titular, revogar o seu consentimento, mostrando é dele. Tanto que, se ele entregar um dado com base no consentimento, a qualquer momento ele pode retirar esse consentimento, mostrando que, de certo modo, ele tem controle. Mas, claro, estou falando aqui de dados que são tratados com base no consentimento. Por isso, até antecipando uma discussão, ministro, é muito perigoso a gente tratar dados pessoais na relação de trabalho com base no consentimento. A empresa que fizer isso, ela está vulnerável, porque a qualquer momento, pela lei, o trabalhador pode retirar esse consentimento e aí deixa de ter base para tratar esses dados pessoais. A nossa legislação, ela realmente merece
digamos que um detalhamento mais específico. Essa é uma lei geral, né? Inclusive, no âmbito da relação de trabalho, seria muito conveniente que houvesse um tratamento, porque tem particularidades que vão surgir muito na nossa relação, que a gente tem conhecimento, que sabe como que opera uma relação de trabalho, né? Não é tão explícito como o senhor pontuou, como a legislação portuguesa, mas, a meu ver, tem uma certa similitude. E a legislação portuguesa, na verdade, é igual à alemã, que é igual à francesa, que é igual à italiana, porque parte das diretivas europeias da GDPR. Né? Eu penso que essa nossa lei, por ser geral e por conta desses vazios, ela vai causar uma conflituosidade, em vez de pacificar, vai gerar problema. Ela não veio para pacificar, ela veio para gerar problema, pelo que eu estou entendendo. Você não estabeleceu as regras do jogo antes, como é que você vai, então, jogar a partida de futebol? Né? Como é que vai ser? Que horas que o VAR vai entrar? Em que momento? Né? Para dizer que é assim, para dizer que é assado. Eu acho bastante complicado. Ô, ministro, o VAR não tem nem previsão de entrar, porque seria autoridade nacional, que não está nem constituída ainda. Mas eu passo a palavra, então. Vocês já falaram sobre dados pessoais e dados sensíveis? Vamos falar agora. Antes de entrar no conceito de alguns conceitos, né, que eu acho que é bem importante, é bom lembrar a discussão se a LGPD se aplica ao empregador doméstico, ao MEI, ao profissional liberal, né? Porque está lá no artigo 4º, inciso 1, que a lei não se aplica à pessoa natural que consome aqueles dados, isso é, que trata aqueles dados para fim exclusivamente particular, sem finalidade econômica. Pessoalmente, eu sei que há duas correntes, então já coloco aqui por uma questão de transparência, olha aí os princípios da LGPD, há duas correntes, aqueles que entendem que o inciso 1 do artigo 4º é exatamente o caso do empregador doméstico, então que o empregador doméstico não precisa respeitar a LGPD em relação aos seus empregados domésticos, mas eu ouso discordar, eu entendo que a utilização dos dados do doméstico, seu endereço, o NIT, o seu PIS, o seu CPF, etc., não é utilizado para fins exclusivamente particular, porque ele é compartilhado com alguns órgãos e o e-social é o principal deles, e ainda por cima entendo que aquela finalidade pode ser econômica, embora não seja lucrativa. Da mesma forma, entendo que a LGPD se aplica ao MEI, que é a pessoa natural, que só pode ter um empregado, mas tem CNPJ, que lembra uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa natural, e também aos profissionais liberais, as pequenas e médias empresas. Aliás, deveria a autoridade ou as normas coletivas, nesse vazio da legislação, tentar regulamentar, dizendo, olha, se aplica ao empregador doméstico, mas ele não precisa ter o encarregado. Se aplica ao profissional liberal, mas ele não precisa ter o encarregado, porque vai ser muito dispendioso e caro uma pessoa natural que tem um único doméstico ter que contratar um encarregado, ter que ter alguém especificadamente para operar. Então, a gente tem aí algumas complicações na aplicação da LGPD. Bom, entrando então nessa visão, vamos falar um pouquinho do conceito de dado, né? Lembrando o que significa dado, porque a gente fala dado, não é dadinho de jogar, não. Dado significa informação. Hoje em dia, quem tem informação é rico. A informação é o novo petróleo, né? Lá nos anos 70 e 80, os países mais ricos eram aqueles em que a riqueza era o petróleo. Hoje, a riqueza se chama informação. As empresas mais ricas são aquelas que detêm o maior número de informação. Facebook, Amazon, né, Apple, Instagram, esses são os mais... Instagram é do Facebook, né? São as empresas mais ricas. Então, nós temos a lei conceituando dois tipos de informações, ou dois tipos de dados. Os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Dado pessoal é tudo aquilo que pode identificar, naquele momento, ou levar à identificação da pessoa a quem ele se refere. Então, se eu disser assim, um juiz de Minas Gerais que usa óculos e torce pelo Fortaleza, de quem eu estou falando? Só pode ser do professor Yuri Pinheiro. Então, não tem jeito. Se eu disser um ministro que é do Rio de Janeiro, que está lá no TST,
e que está com cabelo branco, uma barba branca e um blazer azul aqui na sala. Vocês vão identificar. Então, nem sempre é o nome, o CPF ou o endereço. Às vezes é pela descrição da pessoa, pela fotografia da pessoa. Lembrando que dado é não só aquele que está no papel, porque a gente tem dados no papel, ainda tem aqueles médicos com as fichinhas, e aí eu me lembro, né, Belmonte, nós que somos mais velhos aqui, das nossas épocas de Justiça do Trabalho com as fichinhas, eu ficava em pé naqueles balcões como advogada, pedindo lá para o rapaz olhar o andamento do processo na fichinha, que ele era dado, né? E esses são os dados pessoais que tem lá algumas autorizações para tratamento que a gente vai ver daqui a pouco. E o professor Yuri vai falar dos dados sensíveis. Bom, dados sensíveis, né, se aplicam a esses dados, tudo que a professora Voller falou quanto a dados pessoais, mas tem um grão de sal, esses sensíveis. O que seriam sensíveis? São dados pessoais que têm um atributo a mais. Esse atributo a mais, ele é potencialmente causador de uma discriminação. Ele pode gerar um discrimen, e esse discrimen pode ser positivo, negativo, legítimo ou ilegítimo, mas são alguns elementos adicionais. E aí a gente pode ter como dados pessoais sensíveis, eu vou até compartilhar aqui essa tela para que vocês acompanhem, nós poderemos ter, segundo a própria lei, a origem racial e étnica, nós poderemos ter convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, político ou filosófico, saúde, vida e opção sexual e dados biométricos. Não estou conseguindo fazer aqui o compartilhamento, não sei se por alguma questão técnica, mas não tem necessidade também, a gente pode seguir nesse bate-bola. Mas o que eu queria deixar claro é que dados sensíveis são aqueles que têm um elemento a mais que pode gerar uma discriminação. Por exemplo, filiação a sindicato. Tem empresas que podem querer contratar somente aqueles que são filiados a sindicatos ou que não são filiados a sindicatos. Convicção religiosa. Você pode ser discriminado por conta, né, e em função da sua convicção religiosa. Daí porque, a partir desses elementos, né, a partir desses dados sensíveis, a legislação vai dar um tratamento diferente, já que são dados potencialmente discriminatórios, a gente vai ter hipóteses de tratamento, ministro, um pouco diferentes. Enquanto que para os dados pessoais normais a gente tem um rol mais amplo, como a gente vai ver daqui a pouco, para tratar dados sensíveis, as hipóteses vão ser um pouco mais fechadas, porque estamos diante de uma situação que requer mais cuidado, tá bem? E outra coisa, o conceito de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, ele nos é dado pelo artigo 5º da LGPD. E o artigo 5º da LGPD, ele não traz, digamos, um rol taxativo, na minha opinião. O inciso 2 do artigo 5º fala o que são dados sensíveis. São dados que eventualmente contenham origem racial, origem étnica, dentre outras questões. Aparentemente, né, nós temos ali, digamos que alguns elementos, e na minha concepção, esse rol não é taxativo, é meramente exemplificativo, porque o que pode gerar discrimen no mundo dos fatos, a gente só vai saber no caso concreto, na casuística, nas situações específicas. Então, o que vem se entendendo é que esse rol é meramente exemplificativo. Por exemplo, não tem sindicato de juízes, mas tem uma associação. Ser filiado a um sindicato, uma associação, então, porque não é sindicato, não seria um dado sensível, essa não seria uma exegese, na minha opinião, mais razoável, tá? Então, dados sensíveis seria mais ou menos isso. A minha tela ficou aqui travada, mas se estiverem me escutando, até me... Então, ele caiu. Então, eu pego aqui a partir dele. Os dados sensíveis não seriam exatamente aqueles que diriam respeito à privacidade e à intimidade? Exatamente. O dado sensível é aquele que tem potencial de discriminação, enquanto o dado pessoal não teria, hipoteticamente,
essa potencialidade de causar discriminação. Então, o legislador apontou, entendemos nós de forma exemplificativa, quais os dados sensíveis que devem ter um tratamento mais rigoroso na hora do tratamento. Mas além da discriminação, nós temos o problema também da estigmatização, né? Isso, perfeito. Perfeito. Então, é por isso que eu estou perguntando se não são aqueles dados diretamente ligados à privacidade e à intimidade, que eles são realmente potenciais para desnudar aspectos que a pessoa natural não sei, Belmonte. Revelados, né? Não quer que sejam revelados. Opção política, né? E se é sindicalizado ou se não é sindicalizado. Então, por exemplo, vou mexer um pouco com isso que você falou. A minha imagem, né, a minha geolocalização, isso é um dado pessoal não sensível e é passível de discriminação. Então, eu acho que o legislador fez só um modelo. Eu até brinco dizendo o seguinte, ele quando colocou filiação sindical como um motivo suposto de discriminação, eu acho que ele voltou lá atrás na CLT, quando dizia deve dar preferência na admissão para os sindicalizados, ou então voltou para a época política. A sua localização pode fazer parte da sua vida privada. Eu acho que depende de como a coisa é interpretada. Perfeito, mas faz parte, né? Mesmo privacidade ou intimidade, dependendo do ângulo, ele pode realmente não gerar nenhum problema, inclusive não discriminação. Ele pode ser um aspecto meramente geral. O teu nome, por exemplo, né? O nome, eu concordo inteiramente. Falando Mas pode ser que caçar atualmente não seja o mais interessante para você. Depende de como você vai analisar a questão. Em relação à questão... eu concordo com o Belmonte, mas eu discordo no peso. Isso eu acho que ambos, os dados pessoais e os dados sensíveis, ambos se relacionam à privacidade. A diferença é que os dados sensíveis, essa privacidade é como se ela fosse mais profunda, ela fosse mais escondida, ela fosse potencialmente... levasse a um risco maior de estigmatização ou de discriminação. Mas é claro que se você tem um nome que pode gerar uma conotação errada, uma geolocalização que o empregador quer que você fale na hora, você está na videoconferência com ele quer ver a sua geolocalização, você está num motel com alguém, isso pode gerar também uma invasão à privacidade, embora o dado não seja. Eu já vou passar para você, Yuri, eu só queria falar o seguinte, embora a filiação ou não a sindicato esteja em dado sensível, eu tenho pensado muito sobre isso, conversei bastante isso hoje ao telefone, ontem, com o professor Yuri, dizendo o seguinte, hoje as contribuições sindicais elas não são mais compulsórias, então o empregador não vai mais lá no mês de março e pega um dia de salário, então para ele descontar, ele tem que saber quem é associado. Hoje também a gente não tem aquele caso antigo que o Belmonte lembra, que era da nossa época, do artigo 545, que os sindicatos notificavam os empregadores para fazer o desconto, eles já colocam tudo em norma coletiva para não precisar fazer a notificação. Como o empregador vai saber se ele é ou não é sindicalizado? Essa questão da sindicalização, até no Brasil, surpreendentemente não é problemática, porque você não tem, na prática, dois direitos diferentes, como acontece, por exemplo, no direito americano, né, que faz diferença você ser sindicalizado, você contratar uma pessoa sindicalizada ou uma pessoa que não é sindicalizada. Como também em alguns países europeus, onde há pluralidade sindical, em que, às vezes, não vai pelo o sindicato de empregador, se é que lá tem sindicato de empregador, né, não vai negociar diretamente com um determinado sindicato mais representativo, pode negociar com outro, depende do país, né? Na Espanha, por exemplo, tem um sistema misto proporcional em que é possível isso acontecer. Aí faz diferença se você é sindicalizado ou não. No caso do brasileiro, acho que não faz a menor diferença. Também acho. Eu acho que é um erro. Não é possível, né? Também acho. Fala, professor Yuri, que eu lhe interrompi. Eu ia concordar com o ministro no sentido de que ambos têm uma proteção constitucional, ambos visam essa proteção da privacidade e da intimidade,
Mas eu também entendo, como a Vólia, que os dados sensíveis eles foram destacados, né, como uma outra categoria, porque o potencial destrutivo de ataque à privacidade e intimidade é mais forte, é mais contundente. Agora, claro, nós podemos ter um dado pessoal que não é sensível, que na prática vem a ter uma contundência ainda maior. O exame é muito casuístico, de fato. Agora, quando a gente fala de dados sensíveis, raça, né, etnia, convicção religiosa, a gente fala de questões de extrema sensibilidade e até mesmo de dívida social, questões históricas, e que, assim, exigem um cuidado maior. E tanto exige um cuidado maior. Pode falar. É interessante, porque eu me lembrei aqui de duas coisas interessantes. Por exemplo, você perguntar numa organização de tendência de natureza religiosa, se o sujeito é católico ou evangélico, eu acho que tem pertinência. Não teria pertinência para os outros empregadores, porque seria discriminação, mas num caso como esse tem pertinência. Um caso. Perfeito. Você ser admitido para um determinado cargo de confiança, não apenas que lide com dinheiro, mas também lide com informações. Né? A gente pode pensar em Serasa, a gente pode pensar no sujeito gerente de banco, etc. e tal. E você, então, pedir uma certidão a respeito da lisura dele. Será que isso seria cabível? Perfeito. Ministro, veja só, só fechando aquele raciocínio da diferença de tratamento da lei. Tanto os dados sensíveis merecem um tratamento mais cuidadoso, que o tratamento de dados pessoais está no artigo 7º. E o tratamento de dados pessoais sensíveis está no artigo 11, que é um pouco mais fechado, ele é mais delimitado. Convicção religiosa, como regra, é uma coisa que se deve evitar, mas o ministro pontuou aqui de maneira cirúrgica. Organizações de tendência são instituições que têm uma determinada ideologia. Então, para essas, a gente precisa se certificar, inclusive, do afinamento ideológico, porque não faz sentido, compromete a sua razão de ser. Então, a gente teria que buscar na lei uma justificativa para que houvesse o tratamento desse dado pessoal, porque a LGPD no artigo 6º fala que para exigir um dado a gente tem que atender princípios, o princípio principalmente, né, da finalidade, da adequação e da necessidade. Então, a gente precisa pensar, é necessário, como regra, a religião da pessoa não é necessária para ela trabalhar, por exemplo, em uma planificadora, para ela trabalhar em uma livraria, em uma loja. Agora, se a gente estiver falando de uma instituição educacional extremamente religiosa que quer pregar aquela religião, aí me parece extremamente pertinente. Mas com base no que a gente vai tratar? Tem uma das alíneas do artigo 11, inciso 2, que prevê para o exercício regular de direito. Então, a gente poderia entender que a instituição religiosa, ela tem o direito de professar uma determinada ideologia e ela precisa ter esse refinamento. É complexo, tá? Quando a gente fala de organizações de tendência, não há um encaixe perfeito na lei, é uma falha que eu e a professora Vólia já identificamos dentro do estudo da LGPD, que deveria haver uma previsão mais específica em relação a organizações de tendência. E aqui, com o olhar de quem conhece o direito do trabalho, como nós aqui que estamos falando, né? Tem vários pontos delicados, ministro, quando a gente traz o direito do trabalho. Por isso que eu estava pensando aqui, no caso do direito brasileiro, o sindicato não é uma organização de tendência. Né? No direito brasileiro não, pode ser em alguns outros. Agora, uma pergunta à desembargadora Vólia. A norma coletiva pode alterar alguma regra da Lei Geral de Proteção de Dados? Acho que pode sim, desde que não viole aquelas garantias mínimas previstas na lei. Então, por exemplo, há uma regra que diz que todo controlador tem que ter um encarregado. O encarregado, a gente sabe que vai ser uma pessoa física ou jurídica, que tem que ter aí uma formação multidisciplinar. Pelo que a gente já vê do mercado, pode ser que não se realize, a mão de obra é caríssima, entre 30 e 50 mil, pelo menos esses são os currículos. Não é viável uma média e pequena empresa contratar um DPO para cada, né, um encarregado, desculpa, que é a mesma coisa que DPO, para cada controlador. Então, a norma coletiva poderia vir dizendo, olha, fica dispensado
a contratação de um encarregado, um DPO, para as pequenas e médias empresas desse ramo aqui, que é aquela. Ele poderia, por exemplo, aumentar ou diminuir aquelas penalidades que estão ali impostas, criar outras. Então, eu acho que existe espaço, sim, para a norma coletiva, desde que ela não viole aqueles direitos fundamentais, aquele núcleo duro. Eu acho até que ela pode burilar, se vocês concordarem com essa minha visão, de que essa questão do sindicato não é bem um dado sensível quando for para fins de contribuição sindical. Pode, inclusive, falar, se for uma organização de tendência, ela pode, sim, já na fase pré-contratual, na hora da busca de currículo ideal, ela pode aí já fazer algumas perguntas um pouco mais invasivas da intimidade, porque elas se adequam àquele tipo de organização de tendência. Então, eu acho que a norma coletiva tem espaço, mas ela não pode revogar aqueles direitos mínimos fundamentais, principalmente aqueles que estão também na Constituição garantidos. Muito bem. Professor Yuri, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Atividades exercidas em teletrabalho com webcâmera devem ser consentidas pelo empregador? Ministro, é mais uma questão muito delicada no âmbito da nossa relação de trabalho. Temos aí com a pandemia uma profusão de trabalhadores em ambiente de teletrabalho, e quando nós falamos em ambiente de teletrabalho, nós temos isso, inclusive, na situação das audiências telepresenciais, nós temos uma exposição, muitas vezes, bem acentuada da intimidade e da privacidade. Houve um determinado caso, só para contextualizar o teletrabalho, houve um caso em que a testemunha estava na sua residência, um cômodo só, e tinha uma tia que fazia um tratamento de câncer, que tinha um filho pequeno, que tinha outra irmã com um filho pequeno amamentando, e houve a determinação de que a testemunha apresentasse o seu local, e ela disse, olha, mas eu não posso apresentar o meu local, eu moro num cômodo só, e existem as pessoas aqui em situações íntimas, então não tem como fazer isso. Então, quando a gente fala de teletrabalho, a gente precisa ter essa compreensão de que o espaço, de que a intimidade do lar, a casa como asilo inviolável, ela não pode sofrer esse tipo de malferimento. Então, não pode haver registro da reunião sem uma autorização quando a gente tiver uma videoconferência, por exemplo, porque a gente está expondo a casa que goza de uma proteção constitucional. Mas não só isso, nós temos aí diversos aplicativos, como o Time Doctor, por exemplo, que estão sendo instalados em softwares de empregados em teletrabalho que conseguem aferir tudo que é executado na máquina, o que é digitado, quanto tempo foi digitado. É uma invasão extremamente acentuada no âmbito do teletrabalho, e isso não tem aí um respaldo legal, porque nós podemos ter, eventualmente, algum tipo de controle de produtividade, nós podemos ter algumas reuniões agendadas, até para a proteção do empregador, para ele ter certeza que o trabalho está sendo executado, digamos, em condições ergonômicas, mas não pode haver essa invasão do registro de tudo que se opera em uma máquina, e o empregador ter esse filtro. Como eu disse lá no começo, tem essa concepção, às vezes, de que um notebook funcional, então a empresa pode monitorar por inteiro. Pela LGPD, não. Pode monitorar só no que pertine ao objeto, que seria o próprio trabalho. Pois não, Vólia? Já que você está falando de senhor, para a gente ficar mais formal, já que o senhor está falando de... Aproveita e fala do controle de ponto biométrico. Isso, eu vou falar acho que o biométrico para mim é muito mais fácil do que o teletrabalho, e eu ia falar das audiências virtuais. É isso que eu ia falar. Mas o biométrico eu entendo que é perfeitamente admissível, porque o artigo 74 da CLT diz que todo empregador com mais de 20, agora 20 empregados por estabelecimento tem que ter controle manual eletrônico. Eletrônico é tudo que está na eletricidade, então ele entra o biométrico. Então tem base legal
pode o empregador continuar usando o controle biométrico. O que tem que se perquirir é se a finalidade, isso é, se existiria um meio menos invasivo e mais eficaz. Eu acho que não tem meio mais eficaz, menos invasivo. Então, assim, em relação ao biométrico, embora eu já tenha ouvido discordâncias, eu acho que ele tem base legal na CLT antiga. Não é pela portaria, não, porque portaria não é lei, mas é porque a portaria é regulamento que a lei chama de controle eletrônico. O que me parece, a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao tempo de captação dos dados e quanto ao descarte, uma vez o empregado sendo dispensado, né? Isso o grande problema vai ser, de fato, o período. Isso a gente vai falar lá no finalzinho, mas antes de falar do período, eu tenho ficado muito sensibilizada agora como advogada, fazendo várias audiências e sustentações orais, que nas audiências de primeiro grau, as audiências telepresenciais, nós advogados que não somos advogados daquela parte, a gente tem acesso ao telefone, ao endereço, a identidade da testemunha, que as audiências são públicas, perfeito, mas aqueles dados de terceiros que são exibidos ali em audiência. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma audiência ontem em São Paulo e ele foi mostrar uma ficha, uma GFIP, né, uma ficha de FGTS. Além do nome do empregado com o CPF dele, vinha o nome de todos os terceiros que não estão ali. Isso é, eu acho que os órgãos públicos, não só o TST, mas todos os tribunais, já têm que começar a aplicar a LGPD. Primeira coisa, escolhendo o operador, o encarregado e sugerindo aos desembargadores, ministros e juízes prática de dados sigilosos, principalmente com as audiências telepresenciais, e, além disso, impondo aos servidores também tratamento sigiloso de alguns dados. Então, um dos exemplos que eu gosto muito, foi até contado por um juiz daqui, numa das palestras que eu fiz, o Belmonte conhece, que é o Marcos Dias de Castro. Ele dizendo que estava fazendo uma audiência quando a esposa passa pelada atrás, semi-nua, né? Vocês vão adorar, mas o marido não gostou. Ela passou por trás e ele percebeu aquele desconforto e determinou a secretária de audiência que fosse transcritos, a partir de quando acabasse a audiência, que ficasse tudo transcrito, que as imagens fossem descartadas, porque aquilo ia além das partes que é público para atingir terceiros. Então, a grande problemática, eu estou vendo aqui o interior da sua casa, né, ministro Belmonte, não sei se aquilo são fotografias ou se são discos. LPs, mas eu podia estar olhando ali a foto de alguém de biquíni, que você, sem querer, deixou, né? Não percebeu que tinha foto da sua filha, da sua esposa, ou da sua... Né? E isso é uma invasão da privacidade. Então, o grande problema, não só das audiências telepresenciais e virtuais, como também do teletrabalho, é essa invasão ao seu ambiente. Né? Por exemplo, esse lenço da Bárbara que está aí atrás de você é muito bonito. Você gostou do meu lencinho, né? O Marcos Dias também contou um exemplo de audiência telepresencial em que o juiz desconfiou que a testemunha estava acompanhada de alguém que estava instruindo. E o juiz disse assim: eu quero que você vire o laptop para eu olhar. E a testemunha disse: não, aqui está a minha avó deitada, doente, na cama. E a minha casa é muito simples, eu não quero exibir esse lugar. Então, olha, o constrangimento de um ambiente que não é formal, né? Fora as outras privacidades que a gente viu há pouco, o ministro levantando e ele não estava vestido da cintura para baixo, né? Estava com a toga e sem nada por baixo. Então, são intimidades invasivas e que vão a dados pessoais sensíveis. Então, eu devolvo aqui, deixa eu só ver para a gente não se perder, a questão do controlador e do operador, para que o professor Yuri fala, porque eu me estendi um pouco demais aqui no meu tempo. Foi bom, acho que todas essas questões foram bem lançadas.
E tem muita confusão sobre questão de operador, encarregado, controlador, quem são essas pessoas. Ministro, eu queria só falar um pouco sobre essa questão aqui das audiências brevemente e deixando bem claro, eu tenho sido muito cuidadoso, vocês veem que eu coloquei um ambiente aqui liso, né, não tem nada, não dá para fazer nenhuma elucubração sobre o meu ambiente, no máximo sobre o meu óculos e topete. Mas enfim, meus amigos e minhas amigas, vejam só, em relação às audiências, na minha opinião, ministro, o sistema que nós utilizamos, o Audi, você coloca lá os dados da testemunha e eles aparecem na ata, e como o processo é público, as pessoas podem acessar, e você tem endereço das testemunhas, estado civil, você tem vários dados pessoais, RG, CPF da testemunha, que não seriam necessários. O processo ser público, a solução daquele litígio deve ser pública, mas não há necessidade de que os dados pessoais de testemunhas fiquem escancarados. Para o judiciário, sim, porque a testemunha pode vir a ter responsabilidades para conosco. Então, em uma engenharia de software, o sistema Audi, ao você alimentar os dados da testemunha, ele poderia suprimir aqueles caracteres na ata de audiência. É uma coisa perfeitamente possível em engenharia de software. Então, alguns cuidados que nós temos que tomar. Petição inicial. Petição inicial vem com vários documentos, às vezes documentos de terceiros. O juiz vai ter que fazer o controle daquilo, verificar se de repente não é o caso de alguns documentos estarem em sigilo, porque a gente tem alguns documentos que necessariamente vêm com dados de terceiros. Guia GFIP, vem lá a relação de todos, e com dados pessoais dessas pessoas. E o trabalhador, o advogado ali, não pode mandar suprimir, editar o documento, vai gerar questionamentos sobre falsidade ou não do documento, adulteração. Então, esse tipo de documento que envolve dados de terceiros, que tem que muitas vezes serem juntados, eles deveriam, a meu ver, com base no artigo 189, inciso 3 do CPC, serem colocados em sigilo, porque é a intimidade de uma outra pessoa que não está em disputa, né, que não está em litígio, e que não consentiu com aquele tratamento e que não é necessário. A necessidade ou o princípio da minimização, que é o inciso 3º do artigo 6º da LGPD, é uma grande senha para a gente ter algum tipo de controle aqui, tá? Bom, vou compartilhar aqui para o professor Yuri olhar, não sei se estão todos aí conseguindo ver a imagem, me avisem só, porque Sim. quando eu... Então, professor Yuri, explica para todos aí quem é o titular, controlador, operador, Perfeito. são imagens. Veja só, o controlador é aquele que precisa dispor do dado pessoal para realizar um tratamento. Então, a empresa, o empregador é o controlador, o tribunal superior do trabalho é o controlador dos dados que ele precisa acessar, e ele pode, através dos seus próprios empregados ou através de servidores, fazer o tratamento de dados. Quando eu falo de tratamento, segundo o artigo 5º 10 da LGPD, eu falo de produção, de coleta, de retenção, de encaminhamento, de armazenamento, eu falo de 20 verbos, tá? É bem amplo possível. Tudo que você fizer com dado é tratamento de dados pessoais. Então, o controlador pode, pelos seus próprios empregados, fazer o tratamento. Ou ele pode pedir para que uma outra pessoa faça esse tratamento, em nome dele. Se eventualmente ele cometer a uma outra pessoa esse tratamento, é o operador, tá? Aqui nós temos, digamos que o símbolo de um prédio, mas poderia ser uma pessoa ali natural também, que estaria fazendo o tratamento daqueles dados em nome do controlador. Essa figura do operador não necessariamente existe. E aí nós temos a figura do encarregado, que é a pessoa que vai ser um elo, né? Ela vai receber reclamações do titular de dados, ela vai ter que se reportar à autoridade nacional, adotar providências, fazer encaminhamentos. Então, essa figura do DPO, Data Protection Officer, ela tem uma série de controvérsias. O DPO pode ser empregado ou não, o DPO tem direito a uma gratificação de confiança, o DPO tem estabilidade, o DPO tem que ter conhecimento técnico regulatório, DPO vai ser uma categoria diferenciada. A gente tem um arsenal de pelo menos 20 discussões extremamente impactantes sobre o encarregado, que o tempo não nos permite aprofundar. Mas seria esse o panorama geral, e aí eu preciso só destacar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, ele regulamentou que o presidente do tribunal seria o controlador, porque ele é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais, e ele colocou que cada servidor seria operador.
E aí percebam, quando eu digo que cada servidor é operador, eu estou atribuindo a cada servidor uma responsabilidade solidária, conforme o artigo 42 da LGPD. Essa solução ela vem sendo criticada por alguns estudiosos da Lei Geral de Proteção de Dados, e fazendo um paralelo com a empresa, para a gente entender, né? Você imagina um empregador, uma empresa que está fazendo o tratamento, que recebe documentos e diz lá no seu empregado, faça o encaminhamento, faça o armazenamento desse dado. O empregado, se ele for um operador, ele vai ter uma responsabilidade solidária. Isso estaria correto? Não estaria correto? A gente precisa considerar também que o empregado que está fazendo esse tratamento de dados, ele está fazendo em nome do empregador. É como se fosse o próprio empregador, né? E ele está apresentando o empregador. Não seria uma outra pessoa. Mas, enfim, é uma discussão muito rica, é uma discussão muito ampla, e a gente tem posicionamentos para os dois lados, também demandaria tempo para aprofundar essa discussão no direito do trabalho. Estamos chegando ao fim, eu acho que a gente só tem aí 4 minutos, acho que a gente tem que respeitar esse espaço, eu não sei se vem outra palestra, mas é bom lembrar que, na visão da lei, se a gente aplicar a lei ao direito do trabalho, sempre o controlador será o empregador, o operador poderá ser um empregado, uma pessoa física externa, como é um contador, ou uma pessoa jurídica, como uma empresa de contabilidade, e o DPO, que é o encarregado, poderá ser um empregado, isso é controvertido, não é pacificado, poderá ser uma pessoa física, isso é natural, ou uma pessoa jurídica terceirizada. O que é importante é que o DPO ele tenha um conhecimento técnico sobre toda essa matéria, jurídico, tecnológico, informação, tecnologia da informação, e que ele, obviamente, não tenha interesses conflitantes com a empresa. A grande controvérsia que a gente vai ter daqui para o futuro é se o operador vai ser empregado, mas ele vai responder solidariamente. Eu não vejo nenhum problema, já que a reforma trabalhista trouxe, inclusive, o empregado que pratica o dano moral respondendo solidariamente com aquele que é o empregador, quando houve a prática de um dano moral contra o empregado. Pelo menos essa é a interpretação que tem se retirado de parte do artigo 233G lá da CLT. Então, nós temos ainda vários outros temas, mas acho que, dado o avançado da hora, já que a gente tem 2 minutos, eu encerro aqui, agradecendo imensamente a Enamate, agradeço ao Platon pela paciência que teve com a gente esse tempo todo, né? Fez esse meio campo maravilhoso. A ministra Dora Costa. Professor, colega, juiz Platon, agradecer ao ministro Alexandre, também a ministra Dora e a professora Vólia Bonfim. Agradeço aí mais uma vez pela oportunidade. Como Vossa Excelência é adepto do direito e poesia, eu queria finalizar com Clodomiro, falando sobre fazer o direito. Fazer o direito é evitar o monopólio de uma teoria, pois o direito, na sua essência, é poesia. É aquilo que te liberta e da indiferença te distancia. A discussão é aberta, opiniões mudam a cada dia. A verdade incerta, a vida uma ousadia. Os corações estão em alerta e as mentes em oferta. Há sempre uma outra visão, uma nova interpretação descoberta. Obrigado, meus amigos, obrigado, uma grande honra, uma grande alegria. Eu penso que nós aqui estamos na contramão da União Europeia, quando lá o trabalhador, quer dizer, o empregado é o controlador, né? E eu acho que seria a solução até mais viável. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é geral. Isso não quer dizer que na aplicação do direito do trabalho nós tenhamos que agir necessariamente dessa maneira. Então, eu aqui encerro agradecendo à ministra Dora a oportunidade, agradecendo ao professor Yuri pelas brilhantes lições, agradecendo à professora Vólia também por tudo, porque ela, por toda a sabedoria dela, ela que é minha colega de concurso, né? Nós ingressamos juntos na magistratura, e eu passo, então, a palavra ao professor Platon, que quer dar um recado da ministra Dora. E eu queria aqui dar um aviso a pedido da ministra Dora, que também pede para cumprimentar
né, tanto o nosso presidente de mesa e mediador, ministro Alexandre, quanto a professora Vole, o professor Yuri, pelas brilhantes exposições nesta tarde, né, que nos brindaram com seus riquíssimos conhecimentos. Encerramos, então, o nosso segundo dia do seminário sobre Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Retornamos amanhã às 9 horas da manhã com a sequência da nossa programação. Até mais.